Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos paz, alegria, transformação, mudança, avanço e também salvação em toda essa casa. E oramos apresentando ao Senhor nossa vida, apresentando ao Senhor aquilo que temos e aquilo que somos, e colocamos tudo nas mãos do Senhor. Te pedimos, ó Deus, cuide de cada um dos nossos assuntos, de cada uma das coisas que temos para resolver e também a respeito da nossa família. Oramos consagrando a Ti, Senhor, cada minuto da nossa vida e te pedimos que nessa madrugada o Senhor traga respostas a nós, o Senhor libere livramentos, destravar, romper, no nome de Jesus Cristo. Proteja a nós e a todos da nossa casa, nos livrando, Pai, de toda a maldade, nos livrando da arma forjada, das preparações do inimigo, no nome de Jesus. E apresentamos diante de Ti, Pai, todos os pedidos de oração que temos colocado aqui diante do Senhor, da vida extraordinária, e pedimos, ó Deus, resposta, pedimos favor do Senhor e pedimos intervenção no nome de Jesus. Também oramos, Pai, para que haja paz no Rio de Janeiro, para que o Senhor intervenha no nome de Jesus. Assim também oramos pela nossa nação e pedimos a Tua bênção. Também clamamos, ó Deus, por toda pessoa que está fora do país e que está nesse propósito de oração junto conosco. Traga avanço para a vida dela, traga rompimento na vida dela e a abençoe aonde ela estiver, Pai. No nome de Jesus Cristo, te pedimos céus abertos sobre a vida de cada um dos Teus filhos que tem clamado aqui. Eu oro também pelos pais que têm tido desafios com seus filhos, para que o Senhor dê sabedoria para os pais, para que o Senhor dê domínio próprio e para que o Senhor também ajude os pais a lidar com os filhos e coloca no coração dos filhos um espírito também, Senhor, de obediência, de honra com pai e mãe. Oramos para que a família seja unida, oramos para que a família seja cheia do amor de Deus, oramos para que a bênção do Senhor esteja sobre pais e filhos. E repreendemos tudo aquilo que for laço de Satanás. Também oramos por casais, para que o Senhor restaure famílias, para que o Senhor traga mais união na família, para que o Senhor desfaça todo clima de brigas, de divergências, de discussões e traga sobre esse lar a paz do Senhor, a bênção do Senhor e que não nos falte a presença de Deus. Nós te pedimos, Pai, encha-nos da Tua presença, encha-nos do Teu fortalecimento. Também oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado agora. Que haja cura total e completa na vida dessa pessoa, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Que prazer estar aqui com você e poder compartilhar uma palavra de Deus. Se você ainda não baixou a planilha da Vida Extraordinária, você pode baixar gratuitamente lá no meu site www.vinicius07.com.br. E se não conseguir baixar, pega uma folha em branco e faça cada uma das 7 áreas e coloque seus pedidos de oração na área espiritual, na área familiar, financeira e assim por diante. Amém? Nós estamos apresentando a Deus, é um propósito de 21 dias, estamos em oração e jejum. E se você está entrando agora nesse propósito, entre com fé. Entre com fé, porque se Deus está apresentando esse propósito agora para você, ainda que você entre agora, existe um propósito de Deus. Existe um propósito de Deus. Então vamos entrar juntos em oração, em jejum. Se você não pode jejuar, só ore. Amém? Eu estou em oração e jejum nesse propósito e estamos crendo nas respostas do Senhor. Amém? Eu quero hoje trazer uma palavra ao teu coração e a palavra que eu quero trazer é 5 crises
que todo aquele que é escolhido por Deus tem que enfrentar. No Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se temos a presença de Jesus conosco, nós podemos vencer qualquer tipo de aflição. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para você. Agora, eu quero trazer essa instrução divina. Essas 5 crises, todo aquele que é escolhido, ele enfrenta. E se você está enfrentando qualquer uma dessas 5 crises que eu irei compartilhar aqui com você, é porque certamente Deus tem um grande plano na sua vida. E a primeira crise é a crise da identidade. Em Êxodo capítulo 3, verso 11, Moisés disse assim: quem sou eu para ir a Faraó? Ele não sabia quem ele era, ainda não. Ele não conhecia a sua verdadeira identidade. Ele não conhecia o que Deus tinha preparado para a vida dele. Essa crise de identidade nos faz pensar que não somos nada. Essa crise de identidade, ela nos desloca e ela faz com que não venhamos nos sentir confortáveis em nossa jornada e até mesmo nos lugares que Deus proporciona de nós estarmos. Existe uma guerra, e uma guerra muito forte, uma guerra espiritual, para que você não saiba quem você é, para que você seja uma pessoa insegura, para que você seja uma pessoa que não tem uma identidade bem estabelecida. Quem eu sou quando tudo desmorona? Quem eu sou quando estou diante de desafios? Bem, eu vou dizer quem você é. Você é um filho de Deus, mais do que vencedor, e Jesus morreu na cruz por você. Você não veio a esse mundo, sabe, só para sofrer ou para só enfrentar aflições. Não. Jesus disse: tenho bom ânimo, eu venci o mundo. O que ele está dizendo é: eu venci, vocês podem vencer, porque a minha presença estará com vocês. A Bíblia diz que a presença de Jesus estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então você tem que saber quem você é. Você é um filho amado de Deus, você é uma filha amada de Deus. Essa é a sua identidade. A segunda crise que todo escolhido enfrenta está lá em Gênesis capítulo 22, verso 2. O Senhor disse a Abraão: toma teu filho e oferece-o. Sabe, essa é a segunda crise que todo mundo enfrenta. Nós vamos ser provados por Deus a nossa obediência. Obedecer quando tudo vai bem é fácil. Mas e Abraão, que teve que obedecer a Deus em relação à promessa de Deus que Deus havia colocado na vida dele, que era Isaque? Ele teve que obedecer. Deus deu o livramento, porque Deus só queria saber da obediência de Abraão. Eu quero que você entenda que o teste da obediência é o teste que todos nós vamos enfrentar. Será que vamos obedecer a Deus? Ou será que vamos viver a nossa vontade e o nosso plano? É claro que queremos ficar onde é mais seguro, onde é mais confortável, onde é mais fácil. Mas haverá momentos que Deus nos chamará para missões, eu posso dizer, espetaculares. Haverá momentos que o escolhido de Deus, ele vai ter que obedecer, mesmo que ele não queira obedecer. Porque esse é o teste ou a prova que Deus colocará no caminho dele para ver a sua entrega e para ver a sua rendição. Deus vê seu coração. E Deus vê se seu coração está nas bênçãos ou está nele. Nós falamos muito de bênçãos aqui. Nós falamos muito em milagre, nós falamos em cura, nós falamos que Deus fala, nós falamos de um Deus tremendo, mas não se engane. Nós estamos com o nosso coração nele. O nosso coração está em Jesus Cristo. Sabemos e somos gratos a Deus por todas as coisas boas que Ele pode fazer por nós, mas o nosso coração está nele. Nosso coração está em Jesus. Então não pense que porque nós profetizamos bênçãos e oramos por bênçãos, que
que o nosso coração está só nisso. Não. O nosso coração está em primeiro nele. Porque nós aprendemos a amar Jesus acima do que Ele pode fazer por nós. Amém? Então não se engane. Não se engane. Mesmo que nós oremos por grandes milagres, o nosso coração tem que estar em Jesus. Não por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele é. A terceira coisa que todo escolhido enfrenta, todo escolhido passa, está lá em 1 Samuel 16:11, que a Bíblia diz assim: falta o menor que cuida das ovelhas. Davi foi ignorado até dentro da própria casa. E essa é a terceira crise que todo escolhido enfrenta, a crise da rejeição. Aprender que não são todos que vão te aceitar, não serão todos que vão te abraçar, não serão todos que vão bater nas suas costas e vão elogiar você e dizer: olha, você é incrível. Davi aprendeu a ser rejeitado. Ele teve que vencer essa crise da rejeição para não perder o propósito. Ele poderia se revoltar, ele poderia ficar se questionando, ele poderia até mesmo duvidar do chamado de Deus, mas ele teve que vencer a rejeição. E você tem que compreender, quando os homens te rejeitam, às vezes Deus está dizendo para mim e está dizendo para você: espera, ainda não é o seu momento. Eu estou preparando para você algo muito melhor. Então, lidar com as rejeições pode ser a porta dourada para entrarmos em níveis maiores. Você pode ser rejeitado por pessoas que você ama. Você pode ser rejeitado por gente que você ajudou. Mas, volto a dizer, Deus está no controle de todas as coisas na nossa vida e nós devemos ter paz em relação ao propósito de Deus em nossas vidas. Amém? Deus não te rejeita. O homem pode te rejeitar, Deus não. E você precisa estar confiado em Deus. A quarta crise é a crise da escassez, que todo escolhido enfrenta. E entenda, escassez não significa não ter o suficiente. Escassez significa você estar no limite. Não vai faltar, mas estará no limite. A Bíblia diz que os leõezinhos sofrem fome, mas bem nenhum falta aos que temem ao Senhor. Deus não vai deixar faltar nada. Às vezes você não vai ter a abundância que você gostaria. Às vezes você não vai ter o conforto que você gostaria. Às vezes você não vai ter o tudo que você gostaria. Mas Deus, Ele está permitindo essa crise para que a sua dependência esteja nele e para que você se encontre fiel, para que Ele possa derramar graça sobre a sua vida, para que Ele possa te abençoar abundantemente lá na frente. Mas agora, Ele está desenvolvendo o teu caráter, a tua confiança e a tua entrega nele. Eu creio que muitas vezes não teremos a sobra, mas se você aprender a viver no limite com Deus, porque tem duas coisas aqui que nós temos que aprender sobre os limites de Deus. Por um tempo, Ele permite o limite. Agora, tempo demais no limite é falta de direção. Isso é uma das coisas que eu aprendi com Deus. Falta de direção e às vezes falta de administração. Isso é uma coisa importante, porque eu vi muitas pessoas ao longo da vida vivendo muito tempo no limite e isso quase as destruiu. Então todo escolhido pode passar por tempos de escassez, não de falta total, mas de viver no limite. Amém? E a quinta coisa, e aqui eu encerro, é a crise do isolamento, que inclusive esses dias eu fiz uma live especial aqui falando sobre a crise no isolamento. Em Mateus capítulo 4, verso 1, Jesus foi levado ao deserto e quem levou ele ao deserto foi o Espírito Santo. E naquele tempo de isolamento ele foi atacado, mas venceu. Deus permite alguns isolamentos na nossa vida, Ele permite com que pessoas se afastem, Ele permite que você fique um tempo sozinho, para que você dependa dele, e não apenas isso, mas
que você aprenda a sobreviver, mesmo quando não tem ninguém por perto. Você que tem passado por esses períodos de isolamento, saiba que Deus está lhe preparando para uma coisa muito grande. Eu não estou aqui jogando conversa fora, eu estou aqui dizendo que de fato Deus está lhe preparando para uma coisa grande. Se você vencer essas 5 crises, certamente você é um escolhido de Deus. E você também está sendo preparado para uma coisa muito maior do que você imagina. Eu venho aqui declarar hoje em nome de Jesus que Deus está na sua frente. E Deus está preparando coisas tremendas para você. Por isso não pare de buscar. Fique firme em oração, porque você verá o sobrenatural de Deus agindo na sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu quero declarar o Salmo 91 agora. Esse salmo que nós temos declarado aqui, tanto de defesa quanto de ataque. Eu quero também convidar você a conhecer os nossos devocionais, que tem abençoado a vida de muitas e muitas pessoas. Esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2. Deixa eu mostrar aqui para você. Aqui tem o versículo bíblico, aqui do lado as direções para o teu dia, aqui uma oração para você fazer comigo e aqui esse espaço em branco você mesmo vai escrever a punha a sua oração. Os 2 livros juntos têm mais de 700 orações. Vai abençoar você tremendamente. Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius7.com.br. Amém? E também lhe convido a se tornar aluno da Academia Quinto Global, que realmente é uma plataforma que Deus preparou para que nós possamos caminhar juntos e possamos também receber instruções que vão fazer toda a diferença na nossa vida. Ali temos podcasts exclusivos, ali temos vários treinamentos que vai te abençoar. Se você não é nosso aluno e gostaria de participar, o link está aqui na descrição ou diretamente no meu site. Inclusive, quase toda quarta-feira nós temos a mesa de conselhos proféticos, onde você pode fazer as suas perguntas e eu responder. E segunda e terça é dia de aula. Aula ao vivo, hein? Aula ao vivo. Então, não perca. Ok? Muito bem. E domingo agora teremos Santa Ceia, às 9 horas da manhã, e vai ser maravilhoso, aqui em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Eu quero declarar o Salmo 91, quero pedir para você compartilhar com o máximo de pessoas que você puder essa oração. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Compartilhe em nome de Jesus Cristo. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora, amém? Nós temos clamado ao Senhor aqui e Deus tem me mostrado o quanto muitos de vocês têm enfrentado batalhas nas orações, até para estar na oração, sabe? É como se muitas vezes o inimigo tentasse atrapalhar você de estar na oração, e ele vai tentar. E você tem que permanecer firme, sabe? Porque quando Deus apresenta um propósito de oração para nós, é porque Ele quer fazer algo através daquele propósito. Toda vez que Deus me inclinou, sabe, a passar um tempo de oração e de jejum, é porque vinha batalhas
E muitas vezes eu estava numa batalha e não me dava conta. Então, os propósitos de oração que vêm aqui, eles vêm como providência de Deus para você, certo? Vêm como providência de Deus. Algumas pessoas andaram na última semana me mandando mensagem, sabe, dizendo que o inimigo estava tentando atrapalhá-las, algumas com desânimo, algumas com tristeza, outras enfrentando grandes problemas e que haviam esquecido da oração. E isso me alertou para um fato, sabe, um fato que é comum no sentido que eu já sei disso, mas que muitas vezes a gente não fala sobre isso e não ora sobre isso. O inimigo tenta e sempre vai tentar parar uma obra de Deus na tua vida. Tá? Isso aconteceu com Neemias, isso aconteceu com Davi, isso aconteceu com Jesus, né? A luta espiritual é real. A luta espiritual é real. Então, meu irmão, que nada tire você da oração. Seja aqui comigo, seja no seu quarto de oração, seja no ciclo de oração aí da sua igreja, seja no grupo de intercessão do lugar que você vai, nada tire você da oração. Amém? Nós vamos orar agora, nós vamos apresentar a Deus nossos pedidos de oração. Essa tabela aqui, você pode baixar lá no meu site, é gratuita, mas se não conseguir baixar, pega uma folha em branco e faz os teus pedidos de oração, ok? São 7 áreas, ó. Pode bater um print aí para você fazendo o teu papel em branco, tá? São 7 áreas que nós estamos orando. Cada uma dessas áreas a gente está colocando nossos pedidos de oração. É que essa aqui é uma representação de todos os pedidos de oração que estão aqui hoje, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti cada pedido de oração, o clamor que está sendo feito. No nome de Jesus eu peço, toca com Teu poder, Espírito Santo de Deus. No nome de Jesus, nós te pedimos resposta sobre cada pedido de oração. Consagramos a nossa vida, nossa família, nosso trabalho, nosso amanhã. Colocamos tudo diante de Ti e pedimos, abre os céus, Pai, e opera milagres, opera livramentos. No nome de Jesus, Pai, nós te pedimos que tudo aquilo, Senhor, que vem contra nós, que por 7 caminhos bate em retirada. Oramos para que tudo aquilo que está travado, tudo aquilo que está sendo impedido pelas trevas, que haja um desbloqueio, que haja um destravar no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, a nossa vida pertence a Ti. A nossa família pertence a Ti. Senhor, Tu tens liberdade na nossa casa, Tu tens liberdade na nossa vida, Tu tens liberdade até no nosso corpo físico. Toca-nos com o Teu poder, Espírito Santo. Leva embora a dor, leva embora as enfermidades, leva embora os efeitos colaterais de qualquer tipo de tratamento que essa pessoa ela está fazendo agora. E dá a ela, Senhor, o Teu milagre, dá a ela a Tua cura, dá a ela o Teu sobrenatural, envolve-a, Pai, com o Teu poder. Tira a ansiedade, Pai, a angústia, a agitação do peito, tudo aquilo que aflige, tudo aquilo que coloca medo, tudo aquilo que traz prisões até mesmo na mente, que essa pessoa seja livre no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu peço a Tua bênção sobre as famílias, eu peço a Tua bênção sobre os lares, e eu peço, Pai, renova as forças dos Teus filhos e filhas, renova-os na oração, dá força aos Teus filhos, dá ânimo aos Teus filhos, Pai, e eu quero declarar, Deus está no controle de todas as coisas, no nome de Jesus Cristo, apresentamos a Ti, Jesus, a nossa vida, e pedimos o Teu milagre, a Tua proteção e o Teu alinhamento. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, compartilhe essa oração com outras pessoas, amém? E amanhã, 6 da manhã, estamos juntos aqui, se Deus quiser. Deus abençoe a todos e até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos a paz, a vida, a alegria, a salvação e a transformação dentro dessa casa. Oramos também para que o Senhor venha trazer providência, para que o Senhor venha trazer alívio e para que o Senhor conduza todas as coisas em nossa vida. Aquilo que está pendente, aquilo ainda que temos como responsabilidade, aquilo, meu Deus, que não enxergamos,
colocamos tudo diante de Ti e pedimos a Tua bênção, o Teu favor e a Tua proteção. E apresentamos diante de Ti, Senhor, todos os pedidos para a nossa vida, para a nossa casa, ter a Tua resposta, ter, ó Deus, a Tua intervenção. Oramos pela vida extraordinária, a vida que Jesus Cristo tem para nós, e cremos em rompimento e avanço, em milagres e no sobrenatural. Por isso te pedimos resposta, Senhor. No nome de Jesus, como está escrito em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Apresentamos a Ti todos os nossos pedidos de oração, todas as pessoas que estão orando conosco do Brasil, das várias nações que estão aqui acompanhando. Pedimos a Tua bênção e pedimos o Teu sobrenatural, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus está trabalhando. Você crê nisso? Existe um trabalhar do Espírito Santo aqui. Existe um agir do Senhor. E muitos de vocês que estão firmes em oração, vocês vão contemplar respostas de Deus no dia a dia de vocês. Coisas que vocês achavam até mesmo que iria demorar para acontecer. Vocês vão ver Deus movimentar essas coisas na vida de vocês. Pega aí essa palavra no nome de Jesus. É por isso que o inimigo luta tanto para você não estar na oração. Então ele causa distrações, ele causa desânimo, ele diz para você que você falhou a oração e que você não vai ter resposta por causa disso. Ele tenta de alguma maneira quebrar o teu foco. Eu tenho orado muito sobre isso, porque tem tantas coisas, gente, que estão tentando, sabe, fazer com que a gente vire para o lado, ou vire para o outro lado e perca os olhos na caminhada, perca os olhos na direção de Deus para a nossa vida. Eu tenho uma palavra para você que tem orado comigo aqui. Não para, não desanima, te fortalece em Deus, fica cada vez mais firme. O diabo não pode, ele não pode derrotar você se você estiver firmado na oração. É por isso que eu creio que é crucial nos mantermos firmes diante dos ventos de desânimo. O desânimo é uma coisa espiritual, certo? Eu não estou falando daquele desânimo que é causado por problemas, sabe, físicos. Não, eu estou falando daquele desânimo espiritual, daquele que vem para te abater. Você está bem, mas ao mesmo tempo está quase que se arrastando. Você sabe do que eu estou falando. Por isso, mantenha-se firme em Deus e a Bíblia diz que o Senhor renovará as tuas forças. Eu quero hoje falar sobre espera. Nós temos que aprender a esperar em Deus. Esperar é a prova da confiança. Escreve isso aqui nos comentários. Esperar é a prova da confiança. Em Hebreus 11:11, a Bíblia diz: pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Esperar revela a paciência. Sara, junto com Abraão, esperaram a promessa. Quando você espera na promessa de Deus, entenda, não estou falando para você se apoiar na promessa do homem, porque são coisas totalmente diferentes. Estou falando para você esperar em Deus, não na promessa do homem, não que o homem disse para você que vai fazer por você, que vai te ajudar. Até hoje eu estou esperando por algumas pessoas, até hoje. Mas como eu tenho aprendido a esperar em Deus acima das pessoas, Deus tem me sustentado, Deus tem me guardado, Deus tem me livrado. E você tem que entender uma coisa, a paciência é uma semente. Quando você espera em Deus, você está lançando uma semente na sua vida, que é a paciência. E essa sementinha chamada paciência, quando ela vinga na sua vida, porque ela é provada pelo tempo, quando ela vinga, ela dá uma árvore de muitos frutos. E aí vem a sua colheita, aí vem o seu milagre. Então nós temos que aprender a esperar na promessa, a esperar no que Deus falou conosco, no que está escrito na palavra.
das profecias que você recebeu, das palavras proféticas que Deus te revelou, até mesmo em sonhos. Essas palavras proféticas você tem que guardar no seu coração e esperar em Deus, esperar com paciência. E essa paciência é uma semente. Outra coisa que eu aprendo sobre esperar em Deus é o que está escrito em Tiago, capítulo 1, verso 4, que diz: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. A longa espera não é tempo perdido, porque aqui nesse texto diz que a paciência, ela tem a sua obra perfeita. Então, você nunca estará perdendo se você ter paciência nas promessas de Deus. Nunca é tempo perdido, porque enquanto você espera em Deus, Deus trabalha nos bastidores da sua vida. Enquanto você espera em Deus, respostas estão chegando. Enquanto você espera em Deus, Deus está preparando novos caminhos para você. Enquanto você espera em Deus, provisões estão chegando. As pessoas pensam que enquanto estão esperando em Deus, nada está acontecendo. Não. Tem muita coisa acontecendo. Tem um movimento tão gigante acontecendo. Tem coisas que Deus está alinhando na sua vida. Tem gente que Deus está trazendo para o teu caminho. Tem muita coisa boa que está vindo, que está chegando. A Bíblia nos diz também em Lamentações, capítulo 3, verso 25 e 26, olha que tremendo essa palavra: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Esse texto está dizendo que esperar garante resultados favoráveis. Esperar em Deus está fazendo com que o favor dele se incline para você. E eu quero declarar isso para você que está vivendo uma injustiça, para você que mentiram para ganhar alguma coisa, sabe, de outros, mentiram sobre você. Pessoas que o engano está na língua delas. Pessoas que o inimigo usou para bombardear a tua vida. Eu quero dizer para você, espere em Deus, porque o favor do Senhor está se inclinando para a sua vida. No nome de Jesus Cristo. E eu sei, essas minhas palavras não estão sendo jogadas ao vento. Fazem alguns anos que eu tenho estado aqui diante de vocês. E vocês têm testemunhado o que Deus tem feito. Várias orações respondidas, muitos milagres, muitas respostas de Deus. Por isso, nós não podemos deixar a promessa de Deus de lado. Nós devemos crer, nós devemos tomar um novo ânimo no Senhor, porque esperar em Deus vai garantir favor. Eu gostaria que você declarasse profeticamente sobre a sua própria vida e escrevesse, inclusive, aí nos comentários, escreva assim: o favor de Deus está se inclinando para mim. Minha paciência está inclinando o favor de Deus para mim. Aleluia! No Salmo 144, verso 1, a Bíblia diz assim: bendito seja o Senhor, minha rocha, que ensina as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Esperar é tempo de aprendizado. Você tem que entender que as batalhas fazem parte do seu propósito, mas que no meio dessa batalha você está aprendendo, você está crescendo, você está discernindo melhor as coisas. Você está tendo uma visão mais apurada de quem é quem, do que está se aproximando de você, das mudanças que são necessárias. Você está se tornando uma pessoa mais madura, porque no meio dessa espera, você está aprendendo a confiar em Deus. Você está aprendendo que nessa espera, nessa paciência que você está desenvolvendo na sua vida, Deus está te ensinando a ser dependente dele. Por isso, sua carne sempre vai reagir à espera. A sua carne
a minha carne, odeia esperar. Ela quer ação, ela busca atividade, ela quer que as coisas aconteçam para ontem. Mas tem processos que não podem ser atrapalhados ou equivocadamente, eu posso dizer, passados sem paciência. Para a mulher ganhar um filho, ela precisa de 9 meses. Uma semente que você planta, ela precisa de um tempo para vingar e para romper. Tudo na vida tem um tempo. A noite, a Bíblia diz, o choro pode durar a noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E a noite às vezes é longa. Mas você tem que entender, Deus está trabalhando em seu favor. Por isso, mesmo que a sua carne esteja querendo, desistir de tudo. Mesmo que a sua carne esteja dizendo, Deus não está te escutando coisa nenhuma. Mesmo que você esteja recebendo afrontas de pessoas, teu Deus não dorme. Aquele que te guarda está vigiando tua vida. Deus está trabalhando. Eu compartilhei hoje na live das 9 horas da manhã que eu enfrentei momentos na minha vida que eu pensei, que não existia nada mais na frente. Momentos na minha vida que eu não esperava por nada, mas eu sempre esperei por Deus. Ainda que eu não esperasse, que as coisas melhorassem, eu sempre esperei por Deus. Mesmo que eu não tivesse visão para o futuro, Deus foi tão misericordioso, tão paciente comigo, que Ele viu a minha paciência em meio, a não ver nada. Porque quando você está aguardando alguma coisa, aquilo é maravilhoso. Mas e quando você não está aguardando nada? Eu aprendi a esperar em Deus mesmo quando eu não estava enxergando nada pela frente. Eu aprendi a esperar em Deus mesmo que a situação estava contra mim e mesmo que não houvesse, nenhuma programação humana. Porque se você trabalha para alguém, você sabe que no dia 5 ou dia 30, eu não sei que dia que você recebe, o salário está programado para cair na sua conta, né? Mas e quando não existe programação? Programação de salário, não existe programação de que as coisas melhorem, não existe programação, que Deus tem coisas melhores reservadas para você no seu futuro. Então você pensa assim, o que há amanhã? Mas eu aprendi a esperar em Deus e esperar que o melhor viria dele, sem nenhuma programação humana, sem ninguém dizer que iria me ajudar, sem nada à vista humanamente falando, apenas promessas e promessas e promessas. Eu mantive os meus olhos nas promessas de Deus, mantive meus olhos no que Deus tinha para a minha vida. E sabe o que eu comecei a ver? Eu comecei a ver que o sobrenatural de Deus começou a agendar coisas no meu presente. E muitas dessas coisas que o sobrenatural de Deus começou a agendar no meu presente, elas vieram de forma surpresa no natural. Ou seja, era um dia comum, era um dia como qualquer outro, mas eu aprendi uma coisa, que em dias comuns Deus faz coisas extraordinárias. Em dias comuns, Deus pode virar a vida. Em dias comuns, Ele pode intervir. Em dias comuns, Ele pode trazer grandes provisões. Eu já fui surpreendido em domingos, porque a gente sempre pensa que a ação vai acontecer na segunda-feira. E eu já vi a ação acontecendo no domingo. Eu já vi a ação de Deus acontecendo na madrugada. É por isso que eu quero dizer para você, vale a pena esperar. E eu creio que o Espírito Santo aqui essa noite está querendo uma resposta sua. Aí você diz, qual a resposta que o Espírito Santo quer da minha parte? Que você diga que você vai esperar nele. Que você diga que você não vai desistir. Que você diga que você crê na promessa, na profecia, no sonho profético, na palavra de Deus, no que Deus tem dito ao seu espírito, que Deus tem testificado aqui no seu interior. Aleluia! Glória a Deus! Pega essa palavra, como uma palavra de Deus ao teu coração agora, e comece a caminhar por fé. Comece a caminhar pelo Espírito, e você verá a glória de Deus. Amém? Glória a Deus! Se você recebe essa palavra,
Escreve aí nos comentários, não vou parar. Escreve aí, Senhor, essa é a minha resposta para ti, eu não vou desistir. Isso, libere essa palavra do seu interior e diga, não vou desistir, eu não vou parar. Nada vai me deter. Nada vai quebrar o meu ritmo. Aleluia, aleluia. Já pela fé, eu posso declarar, você verá o favor de Deus se inclinando para você. Aleluia, glória a Deus, você crê nisso? Então me ajuda a compartilhar agora, para que essa palavra também seja resposta para milhares de outras pessoas. Faça o que você puder por essa oração. Amém? Faça o que você puder por essa oração agora. Compartilhe, mande para alguém, seja bênção na vida de alguém, no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu quero declarar o Salmo 91 e também quero convidar você a se tornar nosso aluno na academia aqui no Global. Quem esteve hoje na academia, eles podem dizer que foi uma bênção. Amém? E amanhã nós vamos ter a mesa de conselho dentro da academia. Um tempo que eu vou tirar só para responder dúvidas, só para ajudar, só para dar conselho. Sabe? Online, ao vivo, dentro da academia aqui no Global. Por isso quero convidar você a se tornar nosso aluno. O link está aqui na descrição do vídeo, ou você pode ir lá no meu site www.vinicius17.com.br e se tornar nosso aluno. Está na hora de você caminhar mais perto do profético. Está na hora de você caminhar mais perto da gente. Eu creio nisso. Você não sabe o que Deus tem reservado para você. Amém? Mas eu creio que Deus pode revelar isso para você. Amém? Eu também quero falar rapidamente dos nossos devocionais. Na verdade, temos 3 devocionais agora, né? Temos até o Café com Jesus Kids, que tem abençoado a vida de muitas e muitas crianças. E esses 2 aqui, os 2 juntos, têm mais de 700 orações, que vai abençoar a tua vida, que você pode dar de presente para alguém também. Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius17.com.br. Amém? Muito bem. Sempre que você ouviu falando dos meus livros, saiba que toda vez que você adquire um livro ou entra na escola, enfim, você está de alguma maneira nos abençoando. Amém? E também nós iremos servir você. Nós vamos servir você através dos livros, através da escola. Eu tenho estado muito feliz com o que Deus está fazendo dentro da academia aqui no Global. É uma plataforma incrível e ali, sabe, nós temos recebido muito de Deus. Inclusive agora, logo, dentro da academia, nós vamos ter outros módulos, inclusive de convidados que eu trouxe, para eles fazerem módulos inteiros dentro da academia. Então tem muita coisa boa aí surgindo e que vai surgir. Aguarde, porque esse mês de novembro tem novidade aí para quem é nosso aluno na academia aqui no Global. Amém? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Compartilhe aí, mande para o máximo de pessoas em nome de Jesus. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Vamos apresentar diante de Deus os nossos pedidos de oração
certo? E você que ainda não baixou essa planilha, está gratuita lá no meu site para você baixar. Se não conseguir baixar, pega uma folha em branco mesmo e escreve em cada uma das áreas. Você escreve seus pedidos na área espiritual, na área familiar e assim por diante. Hoje estamos no 9º dia do nosso propósito de 21 dias. Vamos nos manter firmes. Amém? Senhor Deus e Pai, eu peço a Tua bênção agora em favor de cada pessoa que está orando junto conosco. Pessoas, Pai, de todo o Brasil, das nações da terra, estamos reunidos agora, apresentando a Ti as nossas petições. E pedimos a Ti a Tua intervenção, pedimos o Teu milagre. Colocamos diante de Ti a nossa casa, colocamos diante de Ti os nossos projetos, nossos filhos, nosso casamento e tudo que estiver ligado a nós. E pedimos, Pai, precisamos do favor do Senhor. Que o favor do Senhor seja derramado sobre as nossas vidas. Afasta de nós aquilo que é mal, Senhor. Tira do nosso caminho aquilo que for para a perda, aquilo que for para a destruição, aquilo que for para mal, aquilo que for para a vergonha. Tira do nosso caminho, nos dá livramento. Meu Deus, pedimos que a Tua mão de poder repouse sobre as nossas vidas. Coloca a Tua mão de poder, coloca a Tua mão de poder sobre nossas vidas e nos livra do mal, nos livra do laço do inimigo, nos livra daquilo que foi preparado contra nós. E Senhor, eu oro para que o Senhor faça justiça na vida dessa pessoa que tem sido injustiçada. Senhor, faça justiça na vida dessa pessoa que tem sido difamada. Senhor, faça justiça na vida dessa pessoa que pessoas mentem contra ela. Senhor, livra ela do mal e traga proteção a ela e a toda a sua casa. Também te pedimos céus abertos, provisões especiais, te pedimos mais recursos e pedimos também o fortalecimento do Senhor. E como está escrito na Tua palavra, esperei confiantemente no Senhor e Ele me ouviu. Meu Deus, nós cremos e estamos hoje plantando a semente da paciência aqui nessa oração, porque esperamos em Ti, confiamos em Ti. Jesus, Tu és a nossa bandeira. Jesus, Tu és o Senhor da nossa vida. Tu és o Senhor da nossa casa e nós cremos, ó Deus, na ação do Senhor na nossa vida. Afasta o mal do nosso caminho e nos dê vitória, Senhor. Nos livra do laço do mal, nos livra do laço do passarinheiro. Nós pedimos a Tua intervenção e pedimos o Teu cuidado. No nome de Jesus Cristo, nos dê vitória, Senhor. Nos dê graça, derrama favor sobre nossas vidas, no nome de Jesus. E eu oro para que todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado agora. Que haja cura total e completa. No nome daquele que cura, Jesus Cristo. Eu libero uma palavra de saúde, de restauração. Que o milagre de Deus toque na tua vida, que a maravilha do Senhor, a maravilha, o poder de maravilhas do Senhor, toque na tua vida agora em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas. Que Deus te proteja, que Deus te guarde e até mais. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E meu Deus, eu entro em oração hoje, apresentando o Rio de Janeiro diante de Ti. E pedimos, ó Deus, a Tua intervenção, pedimos o Teu milagre, pedimos a ajuda do Senhor para o Rio de Janeiro. Também oro, Senhor, em favor de cada pessoa que está nesse propósito da vida extraordinária e apresento diante de Ti, Senhor, cada um dos pedidos de oração que foram feitos aqui nessa tabela. Pessoas do Brasil, pessoas das nações, que estão clamando junto conosco agora e estão crendo, ó Deus. Há poder na intercessão, há poder na concordância. E eu apresento diante de Ti todos os pedidos que foram feitos nessas 7 áreas da vida. E nós te pedimos resposta, nós te pedimos milagre, nós te pedimos provisão, te pedimos livramento e pedimos, ó Deus, que o Senhor possa operar maravilhas no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Estamos firmes nesse propósito da vida extraordinária
E se você ainda não baixou essa tabela, você pode baixar gratuitamente lá no meu site. E se não conseguir baixar, pega uma folha em branco. Pega essas 7 áreas que nós estamos aqui apresentando diante de Deus e faça seus pedidos e venha orar conosco aqui às 6 da manhã e às 18 horas. A Bíblia diz que aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, abre-se-lhe-á. Eu tenho falado que o inimigo tem intentado muito forte para tirar o homem de Deus, a mulher de Deus da oração. Ele tenta lançar desânimo, ele coloca um cansaço, ele tenta distrair, quebrar o foco, tudo para você não orar, porque ele sabe que quando você ora, as coisas acontecem. Aí você pergunta assim, se Deus sabe de tudo, por que eu preciso orar tanto? É nós que temos que abrir a porta para Deus agir, para Deus trabalhar nas áreas da nossa vida. A Bíblia diz em Apocalipse 3:20, eis que estou na porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Tem coisas que Deus quer que você entregue nas mãos dele, que você se renda a ele. Deus é um cavaleiro. Ele não vai arrombar as coisas. Ele quer trabalhar na sua vida. Tanto que a Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. Isso significa que Deus quer que certas coisas na nossa vida venhamos estar trabalhando junto com Ele. Somos cooperadores. Estamos para trabalhar com Ele, sua presença na nossa vida. Então é por isso que você tem que orar. É por isso que Jesus orava tanto. É por isso que Jesus orava tanto. Se você quer um bom exemplo de intercessor, olha para Jesus. Ninguém na Bíblia orou tanto quanto Jesus. Ninguém na Bíblia teve uma intensidade tão grande de oração quanto Jesus. Então não deixa o diabo ter tirado a oração. Não deixa o diabo ter tirado a oração, ter tirado o propósito, ter tirado do seu tempo com Deus. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração aqui hoje. E eu sei que essa palavra é uma palavra de cura, porque o Senhor cura. A Bíblia diz no Salmo 147, verso 3, sara-os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Deus não quer apenas curar o físico de alguém. Ele quer curar também o seu emocional. Porque uma pessoa ferida emocionalmente é uma pessoa que está, de alguma forma, doente. De alguma forma, ela não está bem, ela não está legal. E uma pessoa ferida emocionalmente, ela vai atrair o que é negativo. Ela vai atrair coisas para a vida dela que vão trazer atrapalho, que vão paralisar ela, que vão estagná-la. É por isso que você precisa curar as feridas do coração. Uma pessoa ferida do coração, ela vai ferir outras pessoas. Ela vai ferir o marido, ela vai ferir o filho, ela vai ferir a sogra, ela vai ferir a mãe. Uma pessoa ferida vai ferir outras pessoas. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então, quando você ouvir uma pessoa atacando outra, quando você ouvir uma pessoa difamando outra, ela está falando mais dela do que da outra. Porque o seu coração está ferido, sua alma está machucada, há dores dentro dela, há feridas emocionais, há um sofrimento interno dentro dela. Quanta gente tem pedido oração, eu estou fazendo uma força-tarefa até, sabe, que tem um pouco até me desafiado, mas eu comecei a fazer algumas orações até na madrugada, aqui 11 e pouco da noite, porque a quantidade de pessoas que pedem para mim oração para dormir, gente que está com insônia, gente que tem perturbações noturnas, gente que não consegue dormir de ansiedade. Eu vou dizer uma coisa para vocês, tá assustador
Assustador o número de pessoas que não têm um sono de qualidade. Que tem aquele, sabe, eles até dormem, mas tem aquele sono de 1 hora. Depois tem que ficar algumas horas acordados para depois voltar a dormir. Quantas pessoas me pedem oração por isso? Eu comecei desde domingo, eu acho, fazer orações antes da meia-noite. Orações curtas, sabe, de 8 minutos, 9 minutos, para essas pessoas que têm me pedido oração para dormir, porque muitas delas não têm conseguido. Então eu entendo que uma alma que está fragmentada, uma alma que está sangrando emocionalmente, ela está sofrendo. Agora, eu quero ajudar você um pouco hoje, certo? E há 3 principais fontes de ferimentos emocionais. O primeiro são nossas próprias escolhas, pecados, erros. Quando tomamos uma decisão errada, isso fere o coração. Sabe, tem coisas que pesam o nosso coração. Decisões erradas. Decisões erradas pesam, principalmente quando você tem um julgamento errado, ou quando você acaba decidindo uma coisa e que mesmo que aquilo seja certo, aquilo traz uma dor, traz uma ferida para o seu coração porque envolve outras pessoas. E você fica com aquilo dentro de você. Sabe, aquela ferida, puxa, eu tive que fazer isso. É que nem uma empresa que está quebrando, sabe? E o patrão tem que demitir as pessoas. E mesmo que ele, sabe, ele diga, não, eu não quero demitir, ele vai ter que demitir. Porque se não tem caixa, não tem como pagar. Então ele pode estar muito apegado emocionalmente àquelas pessoas, sabe? Mas se não tiver caixa, não tem como pagar. Vai pagar como? Só que ele teve que decidir demitir, ele teve que decidir tomar uma decisão. Então as pessoas podem julgá-lo, mas ele tomou a decisão certa. Então nós temos que entender o seguinte, há certas decisões na nossa vida que doem. Há decisões que doem. Tem pais que tomam decisões, sabe, pensando no filho. Tomam decisões pensando no futuro. Tem decisões que não são fáceis. Mesmo que seja a coisa certa a fazer, dói por dentro, machuca. A segunda fonte de ferimento é pecado dos outros. Como assim? Decisões alheias que nos afetam. Então, às vezes a gente fica ferido porque a outra pessoa está decidindo errado e aquilo ali, de uma forma indireta, ela acaba ferindo você, ela acaba lhe machucando. Então, tem decisões que os outros decidem que aquilo ali, sabe, é um mal para você. Porque aquilo ali, de alguma forma, vai lhe afetar. Vai lhe afetar a decisão que ela tomou de se afastar, a decisão que ela tomou de fazer uma coisa diferente que você tinha dito para ela. Aquilo ali vai te ferir. Aquilo ali vai trazer uma dor. Então, tem coisas que é fonte de ferimento. E a terceira coisa, você tem que entender que você vive num mundo corrupto. O mundo, em grande parte, é corrupto. Não digo que todo mundo seja corrupto, mas em grande parte, no mundo, tem muita coisa errada. E no mundo tem gente injusta, né? Eu já cruzei por gente injusta, você já cruzou por gente injusta. Gente que você não fez mal nenhum para ela, mas ela pegou no seu pé para atacar você, sabe? Para colocar o dedo na ferida. É uma pessoa que não gosta de você, uma pessoa que não tem amor por você, uma pessoa que não lhe conhece, ou às vezes até lhe conhece. E você pensa, como é que o fulano fez isso contra mim? Como é que ciclana fez isso contra mim? Porque o mundo é mau. O mundo é mau. E nós temos que entender isso, que existe aqui no mundo que a gente vive muita coisa. E isso nos fere ser injustiçados, nos fere, sabe, ser perseguidos, nos fere. Mas nós temos que aprender o caminho da cura. E agora nós vamos falar sobre
o caminho da cura. Eu quero lhe dar 4 passos aqui, entendendo que Deus cura, amém? Entendendo que Jesus Cristo cura, que Ele não cura só o físico, mas Ele cura o emocional também, que vão ajudar você, sabe, a se libertar desses sentimentos e dessas feridas ruins. Primeiro passo é você reconhecer suas feridas. Bom, isso me chateou, isso me feriu, isso me dói, isso até hoje, sabe, está aqui dentro de mim. Aquela experiência foi negativa para mim, aquilo que eu ouvi me doeu por dentro, me fez chorar. Nem todo mundo tem aquela capacidade, sabe, de simplesmente desligar o botãozinho, o botãozinho da dor, sabe? Porque tem uns que têm essa capacidade. Me feriu? Tranquilo, vou seguir. Não é todo mundo que consegue desligar o botãozinho e seguir. Sabe, na verdade, grande parte das pessoas fica remoendo a dor. Porque é que nem uma dor de cabeça. Mesmo que você diga que a dor não existe, ela vai estar ali, latejando sua cabeça, trazendo dor, né? É assim que funciona. Então, reconhecer a ferida é o primeiro passo. Segundo passo, identifique os padrões destrutivos. Como assim identificar padrões destrutivos? Quando você está ferido emocionalmente, aquilo tem uma forma, sabe, de aumentar em você. Tem uma forma, por exemplo, quando toca num determinado assunto, ou quando você lembra de uma coisa, ou quando a pessoa cruza na sua frente, ou quando alguém vem e traz aquela história novamente. Então isso tem um padrão. Você sabe que tocou naquele assunto, dói. Tocou naquilo, mexe aqui dentro com você. Por exemplo, você é filho de pais divorciados. Então, você passa grande parte dos seus dias sem pensar nisso. Mas quando você tem que lidar com uma pessoa que vem e conta a experiência que teve, isso lhe remete à dor que você sentiu lá de trás. Então, a gente tem que aprender a identificar os padrões destrutivos. Aquilo que reacende a mágoa, que reacende o ressentimento. E um detalhe, isso só mostra também que você tem que pedir ajuda para Deus para perdoar, pedir ajuda para Deus para continuar. Você vai ter que começar a orar e pedir: Senhor, traga cura no meu coração. Senhor, que essa memória que eu tenho do meu passado, essa memória, ela seja, sabe, totalmente limpa pelo Senhor, que o Senhor me mostre que a tua presença esteve comigo naquele dia. A terceira coisa é a libertação dessas emoções perigosas. Depois que você identifica os padrões, como eu disse, você vai ter que se libertar. E o perdão é uma maneira de se libertar. Projetos novos é uma maneira de se libertar. Você sabe buscar a presença de Deus para a sua vida, pedindo para Deus trazer cura para dentro de você, é uma maneira de você se libertar. Ou seja, tem muitas maneiras de você se libertar. E uma das maneiras também de você se libertar é você fazer o oposto do que fizeram contra você. Daí a gente entende o porquê que Jesus disse: te baterem numa face, oferece a outra. Por que Jesus disse isso? Porque é uma maneira da gente se curar. Então, por exemplo, né, você teve um pai ruim. Você teve um pai ruim. O que você tem que fazer? Você tem que ser um pai bom. Por quê? Porque isso vai trazer cura para você. Ou seja, você não vai agir no mesmo padrão, você vai agir num outro padrão. É o que Jesus disse: se te baterem numa face, não faz o mesmo, faz diferente. Ou seja, isso traz cura para dentro de nós. E o quarto passo, eu acho que o quarto passo é o mais difícil. Eu acho que algumas pessoas perderam a fé na humanidade. Eu acho que algumas pessoas foram tão traídas, tão machucadas, que não confiam mais em ninguém. Você não é obrigado a confiar mais em ninguém. Deus não te obriga a isso. Mas você tem que ousar amar novamente. Você tem que ousar amar novamente, sabe, as pessoas que te feriram. E mesmo que você diga assim: puxa, mas isso é impossível. Como é que eu vou amar meu inimigo? Como é que eu vou amar quem fez o mal para mim? Bem,
Deus tem o poder de nos ensinar a amar aqueles que nos fazem o mal. Eu não estou dizendo, sabe, que você tem que ignorar totalmente a ofensa, porque se alguém lhe ofendeu, você teve que procurar os meios legais para se defender. Isso é uma coisa, mas não significa que você tem que odiar o seu inimigo. Você tem que amá-lo, apesar do que ele fez com você. Então eu acredito muito que nós precisamos amar as pessoas e não podemos ter, sabe, sempre o pé atrás. Vigiar sim, orar sempre. Agora, deixar de amar as pessoas, jamais. Amém? Deixar de amar, porque quando você deixa de amar, você deixa de agir, né? Porque uma pessoa que ama, ela age. Então, você precisa amar, porque o amor nos faz agir. O amor nos faz estender a mão. O amor nos faz orar, né? Pelos nossos adversários, por aqueles que fizeram mal contra nós. Se você ousar amar novamente, eu creio que Deus vai lhe ajudar a você viver uma nova fase da sua vida completamente livre daqueles sentimentos ruins e negativos. Amém? Eu quero declarar agora o Salmo 91 e também quero lhe convidar. Domingo nós teremos Santa Ceia. Eu estou preparando essa palavra já faz alguns dias que eu vou liberar na Santa Ceia nesse domingo e eu creio que vai ser um grande mover de Deus. Eu convido você a estar junto conosco na Santa Ceia neste domingo. Eu estarei ministrando em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Você é nosso convidado. Amém? Também quero falar rapidamente dos nossos livros. Esse aqui é o Café com Jesus 2, o Café com Jesus 1 e agora nós temos o Café com Jesus Kids, exclusivo para crianças, né? Para as crianças aprenderem a palavra de Deus e também para as crianças pintarem, se divertirem. Tem muito desenho para elas pintar aqui. É o kit, né, do Devocional Café com Jesus. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. E se você não é meu aluno ainda na Academia Kingdom Global, você não sabe o que está perdendo, né? Segunda tivemos aula, terça tivemos aula na academia. Hoje nós tivemos tempo de mesa, certo? É algo incrível que Deus me deu e que pessoas estão sendo ajudadas lá. Eu gostaria muito que você andasse mais perto de nós. O link da academia está aqui ou diretamente no meu site. Vem novidades aí no próximo mês para a Academia Kingdom Global. Vem novidade, vem coisa boa aí para nós. Amém? Muito bem. Enquanto eu declaro o Salmo 91, quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração. Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e compartilhe essa oração agora com o maior número de pessoas que você puder. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Compartilhe essa oração. Amém? Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra. Calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. Amém? Deixa eu orar por você. E você que não compartilhou essa oração,
A minha pergunta é por quê? Se você está sendo abençoado, você tem que aprender a abençoar. A Bíblia diz que a alma generosa prosperará. Você não tem ideia do poder da generosidade na nossa vida. A Bíblia diz: há mais alegria em dar do que em receber. Você está recebendo aqui através da oração. Pega o link e manda para outras pessoas. Manda para outros, manda para amigos, para parentes. Manda até para aqueles que feriram você. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração. E nós cremos, Jesus, que Tu tens o poder de nos dar a vida extraordinária. Cremos na salvação que existe em Jesus Cristo. Cremos que Ele tem o poder de salvar, de escrever o nosso nome no livro da vida. Por isso invocamos o nome de Jesus Cristo, nome sobre todo nome. Nossa fé está em Jesus, completamente. E eu oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que a cura aconteça. Senhor, a Tua palavra diz que Tu és o Deus que cura, e nós cremos, Jesus. Por isso, nós declaramos saúde total e completa, física e emocional a essa pessoa. E eu te peço, Pai, aquele que tem sofrido, aquele que tem enfrentado dores na alma, aquele que está sangrando por dentro, eu te peço, toque-o com Teu poder e opera um milagre. Traga a paz, traga a cura divina, traga o sobrenatural a essa pessoa, e eu quero declarar em nome de Jesus que nada mais vai quebrar o foco dela. E toda pessoa que tem enfrentado oposição espiritual, até para orar conosco aqui, dia a dia, nós oramos agora para que essas oposições caiam por terra. Que toda ação contrária de Satanás, tudo que traz desânimo, tudo que traz distração, tudo que tem se levantado contra a vida dos teus filhos e filhas, Senhor, nós oramos para que isso seja quebrado no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, eu oro para que portas sejam abertas, eu oro para que o favor de Deus seja liberado na vida dessa pessoa. E nós apresentamos diante de Ti todos os pedidos de oração que foram colocados nessa planilha de oração. Senhor, nós profetizamos bênção nessas 7 áreas e apresentamos a Ti cada um dos nossos pedidos que foram feitos em cada uma dessas áreas. E nós oramos e pedimos, Senhor, milagres. Oramos e pedimos respostas de Deus agora. Senhor, derrama da Tua graça e traga respostas. Nós oramos por milagres, oramos por maravilhas, oramos pelo sobrenatural de Deus envolvendo essa pessoa, protegendo ela e livrando ela e toda a sua casa de todo o mal. Senhor, dá vitória. Senhor, opera milagres e manifesta do Teu poder. Tira, Pai, todo fardo pesado que essa pessoa tem carregado. Jesus, Tu és o destruidor de jugos, Tu és o destruidor de fardos, que a unção de Deus venha sobre essa pessoa agora e que ela seja livre, que ela seja liberta agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a todos que estão aí, em nome de Jesus. Amanhã, 6 da manhã, estaremos juntos aqui, se Deus quiser. Compartilhe essa oração e que Deus te abençoe. Até mais.